Eu, então, apregou a indicação número 048/2023, de regime de urgência, o autor doutor Rodrigo Garcia da Fonseca, matéria projeto de lei 4.188/2021, Poder Executivo, que dispõe sobre o serviço de gestão especializada de garantias, o aprimoramento das regras de garantias, o procedimento de busca e apreensão extrajudicial de bens móveis, em caso de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária e, entre outras providências, propõe alteração do artigo 7º da Lei 8935, 18 de novembro de 1994. Relatoras Luísa Brotrel Souza e Carla Alcofra Tocantins. Bom, feito para registrar... Nossa primeira vice-presidente presente hoje, nosso diretor secretário, doutor Laerte, doutor Luiz Felipe Conte, nosso diretor financeiro, e doutor Bernardo, diretor Carmela, não vi Carmela, doutora Carmela, olá Carmela, Carmela, enfim, já está fazendo uso efetivo lá, doutor Miro Teixeira, enfim, na sequência eu faço a nominação dos demais. Então, passo a palavra, doutora Carla. Alô? Boa noite a todos, né? Vou fazer a saudação. Plenário virtual e plenário físico. Saúdo a todos os empossados, sejam bem-vindos. Ao nosso presidente Sidney, a minha presidente, Adriana, e demais componentes da mesa. Bom, a Comissão de Mediação e Conciliação e Arbitragem, através de mim, da doutora Luísa, que está no plenário virtual, minha parceira, fizemos uma análise do projeto de lei 4188/2021, que dispõe sobre o serviço de gestão especializada de garantias, o aprimoramento das regras de garantias e o procedimento de busca e apreensão extrajudicial dos bens móveis, em caso de inadimplemento e de contrato de alienação fiduciária, e entre outras providências. Propõe a alteração do artigo 7º da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. O referido projeto de lei foi aprovado na Câmara e remetido ao Senado em 7 de junho de 2023. O Senado excluiu o projeto de lei itens que visavam agilizar a execução de títulos extrajudiciais e, por outro lado, manteve aqueles que visam assegurar maior efetividade de garantias imobiliárias. Sem que encontrem justificativos razoáveis, foram mantidas alterações da Lei 8.935, de 1994, o que será o foco da nossa análise. Elas são objetos da emenda 37, a qual propõe a inclusão do artigo 7º, letra A, na Lei 8.935, de 1994. Tal artigo permite que os tabeliões atuem como mediadores, conciliadores ou árbitros. Além disso, prevê que a mediação e a conciliação, que tenham por resultado atos e negócios jurídicos que exijam forma pública, serão instrumentalizadas por escritura pública. O tabelião poderá optar por realizar arbitragem nos termos da Lei 9.307, de 1996, se habilitado por entidade de classe nacional. Tais pontos nos chamam a atenção pela inconsistência com princípios gerais da mediação, conciliação e arbitragem, por serem absolutamente estranhos à matéria original do projeto de lei. Bom, como eu e a doutora Luísa fizemos o parecer juntas, falaremos juntas. Eu vou fazer a primeira parte e ela termina. Bom, segue o nosso parecer. O primeiro ponto é a relação à atuação do notório como mediador, do notário como mediador, conciliador e árbitro. Em primeiro lugar, observa-se desnecessário o dispositivo legal que versa sobre a prática de atribuições sem exclusividade. Se não é atividade a ser exercida única e exclusivamente pelo tabelião, qual a razão enunciá-la em texto de lei? Logo, este ponto é desnecessário, inclusive porque a delimitação da atuação dos notários é expressa pela Lei 8.935, de 1994. Ademais, a própria definição dos requisitos para o indivíduo atuar como mediador, conciliador ou árbitro em nada impede um tabelião de atuar nessas áreas. Apenas por analogia, as restrições impostas aos mediadores e conciliadores deveria ficar o tabelião impedido de atuar em mediações, conciliações ou arbitragem por 1 ano, em conflitos onde tenha havido atividade notorial no seu cartório de atuação. Tal restrição é fundamental para a preservação da imparcialidade, da independência e da neutralidade. O segundo ponto é a estrutura pública como instrumento de mediação, da mediação ou da conciliação judicial ou extrajudicial, que tem por objeto os negócios jurídicos que exigem uma forma pública. O texto acima afronta vários princípios da mediação, tais como a informalidade, a oralidade, a autonomia da vontade das partes e principalmente da confidencialidade.
O texto acima induz o tabelião a focar em processos versus efetividade da mediação, indo contra o princípio da informalidade. A necessidade de protocolos rígidos também vai contra o princípio da oralidade. Além disso, a escrituração pública não deveria ser exigida, mas assim uma opção das partes, de forma a ser consistente com o princípio da autonomia da vontade das partes. Um acordo na conciliação ou mediação pode ou não ser homologado pelo juiz. Logo, a mesma lógica deveria ser seguida em relação ao tabelião exercendo a função de conciliador ou mediador. A segunda parte, como eu falei, fica com a doutora Luísa. Cadê ela? Doutora Luísa? Alô, boa noite. Boa noite, presidente, doutor Sidney, demais integrantes da mesa, companheiros do plenário virtual e também presentes. Essa lei, esse projeto de lei trata de uma matéria muitíssimo importante para o país, muito. É uma lei que vai realmente regrar de forma bastante diferente o regime de garantias, tentando acelerar, tentando tornar mais eficiente as garantias, as alienações fiduciárias, as operações bancárias, mas essa lei ela está sofrendo um lobby muito forte, muito forte. Primeiro, na própria Câmara, houve a inserção de dispositivos buscando a execução extrajudicial. Esses dispositivos foram extirpados no Senado e voltou para a Câmara, mas voltou com essa emenda número 37, que trata de arbitragem, de mediação e conciliação, daí porque o interesse da nossa comissão se manifestar. Como Carla já colocou, não se entende a razão desse dispositivo, possivelmente mais uma jabuticaba, né, que foi colocada numa lei tão importante. Não escrevemos isso, mas é o que realmente resta evidente. E a questão é que ou se busca, com uma redação truncada, equivocada, deficiente, se busca uma reserva de mercado, uma reserva que é indesejada porque há os impedimentos, as incompatibilidades no exercício da atribuição notarial com a questão do árbitro, quando se tratar de questões envolvendo a serventia judicial, da qual esse tabelião é titular, assim como também uma exigência descabida de que mediação e conciliação sejam instrumentalizadas por escritura pública. Não faz o menor sentido que um procedimento que prima pela confidencialidade, você ter que impor às partes a escritura pública. Além do mais, há a inserção de um parágrafo 5º que está muito, como eu coloquei, muito mal escrito, porque faz uma colocação de que o tabelião poderá optar por arbitragem. Primeiro que o tabelião não pode optar por arbitragem, nem mesmo quando é ele parte dessa arbitragem, porque a arbitragem depende do consenso. Uma convenção arbitral é resultado de consenso. Então, nem mesmo quando ele é parte interessada, ele pode optar. E muito menos poderá optar por arbitragem quando se tratar de qualquer fato levado ao exercício da atividade notarial. Então, são essas questões que estão apontadas no parecer, essas deficiências. Há uma preocupação muito grande nossa na urgência que a matéria merece urgência, porque está dormitando já no Legislativo já há bastante tempo, mas ela perdeu urgência e depois ganhou urgência quando esses dispositivos foram inseridos ou propostos, né, a inserção deles no diploma legal, e há uma preocupação porque tudo indica que com a volta agora, né, do recesso, tudo isso será julgado, votado a toque de caixa. Então, a nossa preocupação é grande e, por isso, não só que requeremos, né, a aprovação do parecer, buscamos a aprovação do parecer, como também o empenho do IAB no sentido de sensibilizar as comissões, porque está na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação e mais uma outra, para que realmente essa emenda 37 seja extirpada desse projeto de lei. Obrigada. Doutora Luísa, só para complementar, caso não seja suprida, né, a referenda à emenda, a gente sugere aqui uma nova redação no nosso parecer. Quer que eu leia? Artigo
Peraí. A Lei 8.000, artigo 7º, letra A. Aos tabeliães de notas também compete, sem exclusividade, entre outras atividades. 1. Certificar o implemento ou a frustração de condições e outros elementos negociais, respeitada a competência própria dos tabeliães de protesto. 2. Atuar como mediador ou conciliador. 3. Atuar como árbitro. Parágrafo 1º, 2º, parágrafo 4º. A eficácia dos negócios jurídicos celebrados em acordo obtido em procedimentos de mediação e em conciliação depende, quando exigida por lei, da formalização por escritura pública. Parágrafo 5º. O tabelião de notas poderá atuar como árbitro por escolha das partes envolvidas em conflitos de interesses, desde que não se verifiquem vínculos subjetivos ou objetivos em relação ao cartório do qual seja titular, observado o que dispõe o artigo 14 da Lei 9.307, de 1994. É o nosso parecer. Muito obrigado. A matéria também está muito bem posta. Põe em discussão o parecer na indicação 048. Vejo o doutor Miro Teixeira, mas a doutora Érica havia pedido primeiro. Então, primeiro, doutora Érica, segundo, doutor Miro, terceiro, doutor Roberto. Aqui no plenário histórico eu não vejo ninguém. Então, doutora Érica, a palavra é sua. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso presidente, doutor Sidney Sanches, e também dou boas-vindas aos empossados. Eu gostaria só de trazer ao nosso plenário essa questão do PL 4188, que foi semana passada já abordada aqui e, por iniciativa da presidência, foi enviada à Comissão de Direito Empresarial e Direito Civil também para exame esse projeto de lei, que aí, na recepção da indicação de semana passada, já hoje está em votação o parecer apenas da Comissão de Arbitragem, quem fez a indicação 048, e dessa indicação que foi apresentada na semana passada, houve um encaminhamento pela presidência à Comissão de Empresarial e aí de Direito Civil. Então, presidente, eu gostaria que o plenário tomasse conhecimento desse fato, para que aí não haja uma manifestação em nome do Instituto, uma vez que não foi examinado por todas as comissões que receberam aí o parecer. Eu convoquei a reunião extraordinária da Comissão de Direito Empresarial para essa sexta-feira, já comuniquei aos membros que a gente tem que fazer análise em regime de urgência, estou organizando a minha comissão para poder fazer a apresentação do parecer tão breve, conseguimos aí terminado. Então, é só aí fazer essa colocação para que a votação leve em consideração esse fato e que qualquer documento que seja redigido não se faça aí em nome do IAB, uma vez que a nossa comissão vai se manifestar a respeito do tema, que tem muita pertinência em relação à área empresarial, uma vez que a gente vai estar falando aí de garantias em contratos, que são aí contratos muito utilizados no âmbito empresarial. São essas colocações. Eu gostaria de fazer aí a nossa mesa e ao plenário, para que, se necessário, até aguardar a conclusão dos próximos pareceres para fazer o encaminhamento à Câmara dos Deputados. Obrigado, doutora Érica. Vou ouvir todos os manifestantes. Doutor Roberto, por favor. Emanuel, por favor. Liberar o microfone do doutor Roberto Reis. Aceitar. Alô? Agora sim. Estão ouvindo? Estou sendo ouvido? Sim, sim, sim. Sim. Boa noite, presidente. Eu cumprimento toda a mesa, especialmente o presidente, o secretário-geral, doutor Edmê, a todo o plenário virtual. Eu queria, inicialmente, dizer que eu estranho esse pedido de urgência nesse projeto que está sendo objeto dessa indicação, porque todos nós sabemos do grande lobby que existe dos notários e registradores dentro do Congresso Nacional. E esse projeto, ele me deixa preocupado, porque me parece que precisaria ser objeto de apreciação também da Comissão de Direito Constitucional, porque, pelo que eu pude ouvir,
ele tem uma constitucionalidade muito duvidosa e precisa ser apreciado com mais atenção pela Comissão de Direito Constitucional. Então, eu pediria a Vossa Excelência que visse a possibilidade de a Comissão de Direito Constitucional apreciar também essa questão, porque me parece que essa constitucionalidade é duvidosa. Eu vejo que o nosso presidente Miro Teixeira levantou a mão, eu não sei se ele vai na mesma linha que eu, mas é essa a consideração, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Doutor Miro. Eu não tenho dúvida que nós estamos aí diante de uma dificuldade. Pelo que eu entendi, o projeto foi iniciado na Câmara dos Deputados. Aí fica uma pergunta: foi iniciativa parlamentar ou foi iniciativa do Poder Executivo? Pergunta. Depois disso, o projeto foi ao Senado. No Senado, ele foi emendado e agora voltou à Câmara. E houve agora uma proposta de uma nova redação para um artigo. Se o projeto foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, o que volta para a Câmara examinar não permite uma nova redação, permite examinar as emendas do Senado e rejeitar as emendas do Senado ou aprovar as emendas do Senado. Nova redação não tem mais possibilidade regimental. Quanto à Comissão de Constituição e Justiça falar, eu creio que hoje tudo é constitucional. Então, acho que seria ótimo se não atrapalhasse o andamento dos trabalhos, né? Mas houve uma proposta aqui e não é executável. É dar uma nova redação a um texto que já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, foi emendado e voltou para a Câmara. Então, a Câmara ou mantém a redação do Senado ou derruba a redação do Senado. E fica mantida a redação inicial da Câmara. Nova redação, eu não percebo possibilidade. Tomiro, a indicante, enfim, ou as relatoras puderam fazer esse esclarecimento, enfim, mas eu vou aqui no plenário tocar só para quer fazer uma manifestação, não vejo mais ninguém no plenário virtual, e depois eu farei os devidos esclarecimentos de encaminhamento da questão. Doutor Edmundo também. Senhor presidente, aliás, antes de... Estou encerrando as quero discussões, saudar a doutores. todos, inclusive aos novos sócios. O Vitor está pedindo. Então, Vitor, desculpe, não tinha visto. Aos novos sócios, eu até, infelizmente, vou ter que me ausentar dentro de 5 minutos, porque o meu carro está numa garagem que vai fechar às 8 horas. Infelizmente, talvez eu não possa nem votar. Vou adiantar o meu voto. Eu sou totalmente a favor do parecer e contra qualquer postergação pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, nós estamos examinando aqui, pelo que o doutor Miro falou e também pelo parecer, exclusivamente a questão da arbitragem nesse projeto. Nós não estamos falando de outros pontos que, inclusive, já foram aprovados e não podem ser emendados. Nós estamos falando dessa emenda que trata da arbitragem. E essa emenda é um absurdo total, é a famosa jabuticaba brasileira. Ou seja, já muitos países não têm cartório. Nós, além de ter cartório, vamos dar uma atribuição que vai dar a impressão até que é uma atribuição exclusiva para os tabeliães serem árbitros e serem mediadores. O que significa, na realidade, quase que voltar à questão de eliminar a arbitragem, porque a arbitragem é justamente, pelo princípio da autonomia da vontade, que a pessoa escolha, as partes escolham o árbitro, não é um árbitro do governo, um árbitro. Eu sei que o notário não é um funcionário público, mas é quase um funcionário público, como nós sabemos. Então, é um absurdo total desvirtuar completamente, a meu ver, o Instituto da Arbitragem e da Mediação. É claro que o tabelião pode ser árbitro. Isso é óbvio, não precisa colocar em lei. Mas, do jeito que está escrito, dá a impressão que ele é o único que pode ser árbitro no futuro.
e vai ser realmente assim, ou seja, é o lobby dos tabeliães, mais uma vez, em função. Então, eu vou ter que sair agora, infelizmente, mas eu queria registrar o meu voto a favor do parecer, sem nenhum outra comissão, que não tem sentido nenhum, uma coisa urgente. Se for para muitas comissões, vai ser aprovado o projeto ou rejeitado, e nós vamos ficar discutindo isso aí eternamente. Muito obrigado, senhor Muito presidente. obrigado, Tanasa. Doutor Vitor Farjala. Aceita, por favor? Boa noite a todos, todas. Vou ser breve. Em primeiro lugar, acho que, como pertenço à comissão que emitiu o parecer, a opinião do Dr. Miro Teixeira é muito relevante e creio mesmo que podemos, ou a própria comissão pode retirar essa proposta se realmente houver uma impropriedade no sentido de se dar uma nova redação na Câmara e emenda que já veio do Senado. Então, acho que quanto a isso talvez não haja problema. Já quanto à proposta da doutora Érica, eu penso que é uma questão estatutária, né? Em primeiro lugar, quando se tem uma sessão e quando já está em pauta, para que todos tenham conhecimento, né, as indicações e os pareceres que vão ser emitidos, as indicações apresentadas, enfim, todas aquelas, né, todas as comissões que, porventura, tiverem interesse, já estarão sabendo, né, de que poderão, inclusive, solicitar a remessa e a oportunidade de também emitir o parecer, que não seja apenas o da comissão indicante. E, portanto, além disso, o que se tem que ter em mente é que, estatutariamente, salvo engano, eu há algum tempo que não leio novamente o estatuto, mas pelo tempo todo que eu participei de reuniões, enfim, da própria reforma estatutária, quando se defere a urgência, exatamente para que se faça o parecer, se apresente na sessão seguinte, porque senão se perde a urgência. Então, por essas razões, me parece que, ainda acrescentando o fato de que, como bem salientou o doutor Carlos Sampaio, se trata de uma matéria específica. O parecer diz respeito especificamente a uma matéria que é especialmente da comissão de arbitragem. Portanto, porque se não for assim, por exemplo, também bem fundamentou o doutor Miro, tudo vai ser constitucional, ou tudo vai, enfim, a área empresarial vai ter um alcance muito grande, claro, praticamente em todo o direito privado, de natureza econômica, empresarial, enfim, mas aí não, aí nós não estamos discutindo basicamente direito empresarial. Nós estamos discutindo se o tabelião pode ou não ser árbitro. Aí já está no parecer. Pode, mas não nas condições que está prevista no projeto de lei. Quer dizer, ele não pode ser proibido, não deve ser proibido de exercer arbitragem ou mediação, mas não nas condições que estão estabelecidas. Então, portanto, em nome do respeito ao Estatuto, em nome do deferimento da urgência que já foi realizado na sessão anterior, eu peço que se vote sim hoje, porque essa urgência, como já ficou ressaltado, é extremamente necessária. Obrigado, senhor presidente. Doutora Érica, eu vou lhe franquear a palavra, enfim, mas eu lhe peço assim 1 minuto, porque essa questão, a doutor Miro, 1 minuto para cada um, enfim, não, na verdade, só poderia se pronunciar uma única vez, não é um debate, enfim, e depois eu faço um encaminhamento que foi decidido na nossa última reunião, na quarta-feira passada. E, por fim, eu passo a palavra à indicante e as relatoras para os esclarecimentos finais. Então, doutora Érica, por favor. Presidente, obrigada pela concessão da palavra, até em respeito ao doutor Vitor Farjala, porque tem aí o fato de ter sido meu professor na faculdade, então, assim,
é importante manifestar que a Comissão de Direito Empresarial, doutor Vitor, imediatamente ao término da sessão, eu já providenciei todos os documentos para que pudesse ser realizado aí o parecer. Então, a gente já está aí ciente da urgência e o fato de não estarmos apresentando nesse momento me fez fazer a colocação à presidência e ao plenário de que qualquer documento que seja emitido, que fique claro que não é um documento do IAB, porque a nossa comissão também vai se manifestar. Então, que se faça o encaminhamento como um posicionamento da comissão de arbitragem. Foi essa colocação que eu fiz, e aí, ciente que a nossa comissão vai sim se manifestar sobre esse projeto de lei. Somente isso, presidente. Obrigado. Doutor Miro Teixeira. Emanuel, por gentileza, podia... Doutor Miro. Aceita, por favor? Agora sim. Já aceitei. Estou sendo ouvido? Sim. Olha só, é só para esclarecer uma coisa procedimental. Não é porque veio do Senado que não pode ser emendado na Câmara. É porque ele nasceu na Câmara, foi ao Senado e foi emendado lá, e voltou para a Câmara. Uma casa é revisora da outra. Então, se tivesse nascido no Senado e ido para a Câmara, poderia ser emendado e voltaria ao Senado. E, da mesma maneira, o Senado só poderia apreciar as emendas feitas na Câmara dos Deputados. Nesse caso, repito, o projeto nasceu na Câmara, foi ao Senado. Lá foi emendado, voltou à Câmara. A Câmara ou mantém o texto já votado antes de mandar para o Senado, ou acolhe a emenda do Senado. Uma terceira redação não tem possibilidade. Se fosse uma emenda constitucional, por exemplo, se houvesse uma emenda a uma emenda constitucional, com o bicameralismo sendo praticado, ela tramitaria na outra casa como emenda nova, até. No caso de projeto de lei, não há essa possibilidade sequer. Então, é aprovar o texto como saiu da Câmara ou aprovar a redação do Senado. E, em última hipótese, de qualquer maneira, sendo desagradável, lutar pelo veto do presidente da República e depois para manter o veto. É isso aí. Ok, obrigado, Miro. Primeiro, já que o nosso querido Miro Teixeira está na tela, eu vou só responder a ele. Nós acordamos aqui em retirar essa sugestão de modificação. Vamos pedir só o que já consta no nosso parecer para que seja suprimida a emenda 37, sem a sugestão de modificação do artigo. Quanto à doutora Érica, como bem esclareceu o doutor Carlos Sampaio, esse parecer só se atém à questão de arbitragem, e na sessão anterior ficou isso bem esclarecido aqui, e que, inclusive, que ia ser fatiado em relação à questão de direito empresarial, iria para a Comissão de Direito Empresarial, em relação do Código Civil, iria para a Comissão de Direito Civil. Então, aqui, nós só estamos nos atendo à questão da arbitragem, como foi o nosso intuito desde o momento que apresentamos a indicação. Então, doutora Érica, não estamos adentrando em matéria de direito empresarial, esse parecer só se atém à questão do artigo 7º, que insere justamente essas competências privativas de atuação para os notários. Deve falar emenda 37 do Senado Federal. Exatamente, emenda 37 do Senado Federal. Ok, bom, só revisitando a nossa reunião da semana passada, a nossa plenária, enfim, o que foi deliberado é que o encaminhamento para diversas comissões, em razão da complexidade do projeto. O projeto ele dialoga com várias temáticas e isso foi encaminhado para algumas comissões. Enfim, caso queiram se manifestar ou não, para todas elas em regime de urgência, regimentalmente o regime de urgência de uma semana, enfim, mas estamos dando mais, nós não estamos vetando a possibilidade das comissões se manifestarem. Todas as comissões, dentro das suas pertinências, farão a manifestação.
O que significa isso? Significa que nós fatiamos dentro da competência de cada questão. E, no caso específico da comissão de arbitragem, essa questão está restrita à competência da comissão de arbitragem e o plenário está apreciando exatamente esse recorte do projeto. Então, não haverá nenhum impedimento para a Comissão de Direito Empresarial de se manifestar, né, sobre as matérias que ali, né, tenha interesse e seja da competência da Comissão de Direito Empresarial. Então, enfim, não há prejuízo, e foi fatiado justamente para poder facilitar uma análise. Não tem a possibilidade de fazer uma aprovação conjunta. Nós estamos, sim, diante, né, de um momento do processo legislativo de iminente votação. Então, enfim, aqueles interessados em agilizar o processo, que assim o façam e assim foi recomendado. Então, nesse sentido, Érico, não tem nenhum... o Instituto irá se manifestar hoje a favor ou contra o projeto que está sendo submetido, enfim, nos estritos termos pelos quais ele foi apresentado. Então, não vejo prejuízo, conflito, nem a possibilidade, né, de haver algum tipo de divergência por parte, né, de uma outra comissão. Enfim, e se a Comissão de Direito Empresarial, com relação a esse projeto específico, esse recorte especificamente, tem alguma referência, alguma contradita a fazer, que eu faço agora. Eu ponho em votação não. Edmundo, eu pedi, por gentileza, realmente 1 minuto. Temos 2 indicações, 2 pareceres ainda para votar. Não, presidente, é muito rápido. É o seguinte, presidente, é que o colega nosso do plenário virtual levantou uma questão fundamental. Porque, como nós sabemos, existe no sistema jurídico brasileiro o que se chama filtro constitucional. Filtro constitucional. Não há iniciativa legislativa nenhuma que não se submeta a esse filtro. Então, nosso colega pediu que essa matéria fosse examinada pela Comissão de Direito Constitucional. E fez bem. Porque não há como se ignorar o problema da constitucionalização do direito brasileiro. Não há como se ignorar um dado jurídico concreto. Não há. Então, sinceramente, eu estranho que se queira subtrair uma iniciativa como essa, entendeu, da avaliação e do exame da Comissão de Direito Constitucional. Na minha visão, presidente, eu acho até que a opinião da Comissão de Direito Constitucional seja uma opinião prejudicial. Só era isso, presidente. Essa questão foi tratada preliminarmente na semana passada. Enfim, estavam várias pessoas presentes. Enfim, então, eu não tenho como retomar essa discussão. Regimentalmente, ela está passada. Enfim, por favor, retomando a ordem, enfim, põe em votação o parecer da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem em relação à indicação 048/2023. Alguém no plenário histórico que queira se manifestar? Então, vamos fazer... em votação, a enquete posta para o plenário virtual. Sim. Ainda aguardando alguns votos. Fechando a votação. Aprovado por maioria, no plenário virtual. Em votação no plenário físico. Pelo parecer. Por unanimidade. Aprovado. Muito obrigado a todos. O debate sempre é bom, é importante, enfim.